Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Carlos, eu sou fisioterapeuta, acupunturista, iridólogo e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre esta pandemia que está acontecendo no mundo todo, no planeta inteiro, sobre o coronavírus, não é? E também na visão da medicina tradicional chinesa, tá? Então, assim, olha só, pessoal. Nós todos sabemos que, pelo menos a maioria dos terapeutas sabem disso, né? Que nós temos no nosso organismo um órgão chamado de segundo cérebro, que é o nosso intestino, tá? Então, todo tratamento natural de prevenção, de proteção contra qualquer agressão, não é? De bactérias, de vírus, de parasitas, enfim, de qualquer coisa nesse sentido, passa pelo intestino, passa pelo cólon, ok? Então, assim, nós temos hoje conhecimento que no nosso intestino é produzido alguns hormônios, tá? Alguns hormônios que são extremamente importantes para manter a qualidade de vida do indivíduo, tá? Das pessoas, não é? Então, assim, a composição, e olha só, estou dizendo isso, a parte hormonal é diferente da mulher para o homem, ok? Então, assim, na parte hormonal, uma produção de excesso de estresse causa um comprometimento na produção de serotonina, tá? Que é o hormônio do bem-estar, do bom humor, não é? Além de participar de vários processos fisiológicos no organismo, tá? Então, se nós temos um intestino funcionando consideravelmente bem, é importante para que nós mantenhamos a nossa qualidade de vida elevada, ok? Então, assim, está muito em moda hoje o pessoal falar em microbiota, não é? O que é microbiota, pessoal? É o equilíbrio das bactérias que são essenciais, são necessárias para o bom funcionamento do intestino, ok? Então, assim, no nosso organismo, a gente já falou em um outro vídeo, em um determinado momento, sobre os níveis de pH do nosso organismo, tá? Dos nossos líquidos. O nosso corpo, ele tem que ser levemente alcalino, levemente alcalino. Lembrando que a tabelinha vai de 0 a 14, onde 7 é o ponto neutro, né? Então, levemente alcalino seria em torno de 7,4, alguma coisa assim nesse sentido, ok? O único órgão que tem que ser ácido é o nosso estômago, exatamente para quebrar as moléculas de gorduras, de proteínas que nós ingerimos, ok? Para que isso aconteça, tem que haver uma harmonia de bactérias. As bactérias boas e as não tão boas, mas que são essenciais, ok? Aí então as pessoas tomam lá antiácido, fazem restrição calórica, faz um monte de coisa que acontece o quê? Uma disbiose, uma descompensação dessas bactérias. É onde começa a travar o intestino, não é? Porque o alimento fica circulando no organismo por um determinado tempo, excessivo, podemos dizer, no estômago, melhor dizendo, que acaba produzindo muito gás, não é? E não acontece o processo digestivo de forma como deveria ser, ok? Então, para que haja esse equilíbrio, não é? De bactérias, chamada microbiota, ou microbioma, como, se alguns entenderem desta forma, nós precisamos tomar cuidado, que esse é sempre meu foco, tá, pessoal?
é cuidado com alimentação, tá? Então eu vou dar aqui 6 passos para, ou melhor dizendo, 5 passos, né? Para que as pessoas comecem a pelo menos pensar um pouquinho a respeito de como tratar o nosso corpo. Porque assim, quando somos jovens, nós já fomos um dia, não é? É, nós temos, o nosso organismo, nosso corpo aceita tudo, não é? Porque nós temos uma carga de energia muito elevada. Conforme a idade vai chegando, nós temos que nos preservar, porque tudo vai diminuindo. A nossa carga energética vai diminuindo. Isso não tenham dúvida, não é? Então, assim, para que haja um equilíbrio um pouquinho maior, ou pelo menos na normalidade, a gente vai falar um pouquinho também da imunidade daqui a pouquinho, ok? Vou dar umas dicas bacanas aí. Então, assim, para que nós tenhamos esse equilíbrio, o que nós precisamos fazer? Gente, olha só, eu vou falar de um elemento aqui que muita gente adora e não vive sem, não é? São doces, açúcares. Açúcar, gente, ele é o veneno, é o inimigo público número 1, tá? Muita gente diz aí, o açúcar é o combustível do organismo. Nós precisamos sim de glicose. Só que a glicose boa, a glicose saudável, não açúcar, que não tem nutriente nenhum. Só coisas ruins. E olha só um detalhe, açúcares, ou melhor dizendo, o açúcar branco, o açúcar refinado, ele é viciante. E vou dizer, olha só, é bombástico isso, hein? É mais viciante do que cocaína. Olha só que terrível. Isso é uma bomba realmente. Açúcar é uma bomba. Então, se nós quisermos manter o nosso corpo, o nosso intestino saudável, o nosso estômago saudável, o nosso cérebro, o nosso corpo como um todo saudável, temos que eliminar o açúcar refinado, o açúcar ultraprocessado, não é? Eu não estou dizendo reduzir, não, é eliminar, ok? Para que isso aconteça, e olha só, esqueçam esse lance aí de adoçantes, tá? Adoçante é pior que açúcar, ok? Então, assim, existem outras formas de adoçar um pudim, um bolo, alguma coisa que não seja com açúcar refinado, ok? Eu não vou dar aqui receita, eu não sou culinarista, não sou mestre gourmet nem nada, mas todo mundo sabe que existem N formas de adoçar sem consumir o açúcar refinado, ok? Gente, olha só, ele por muito tempo foi considerado o vilão da história, e ainda é o vilão da história, não é? Então, se você quiser realmente partir por um caminho mais saudável, vamos eliminar o açúcar, ok? Carboidrato simples. Eu não estou falando aqui para eliminar carboidrato. A gente vai consumir carboidratos complexos. Ou seja, quando o alimento cai no nosso organismo, você ingerindo carboidrato simples, eu falo assim, carboidrato que não tem nutriente nenhum, gente. Percebem? O organismo, o ácido que tem lá, que foi produzido pelo fígado, excretado pela vesícula, etc., tá lá para fazer esse trabalho, quebrar as moléculas e tal. O alimento, quando entra no estômago, ele já virou glicose. Tá certo? É por aí que acontece o quê? As pessoas já desenvolvem um processo de diabetes, tá? Já se tornam um pré-diabético, porque todo o alimento carboidrato simples que ele ingere, as pessoas ingerem, já vira açúcar imediatamente. E por outro lado, o carboidrato complexo demora-se para quebrar essas moléculas, tá certo? Então vamos começar a ingerir um pouquinho mais de carboidratos complexos, grãos integrais, não é? Porque olha só, o que acontece numa disbiose, ou seja, a disparidade de combinação de bactérias, é a elevação da fermentação, né? O alimento fica fermentando no estômago e começa a inflamar o organismo, tá?
Eu vou deixar meu e-mail daqui a pouquinho no ar. Vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar por e-mail, enfim, sem problema algum, ok? Consumo de álcool é complicado, gente. Principalmente se for um álcool destilado. Se for um álcool fermentado, tipo cerveja, vinho, não é que pode ser consumido aleatoriamente, não, não é? Tem uma pessoa da minha família que consome, quando vai tomar vinho, toma logo uma garrafa, não é? Numa noite. Isso é prejudicial. Isso não tem condições. Se você olhar a graduação alcoólica, não é? Naquela garrafa de vinho, tem lá, às vezes, até 18, 20% de álcool. Tá? Se você pegar um álcool etílico, 20% álcool puro e injetar no seu sangue, é óbito imediatamente. Tá? Ele está ali diluído porque foi fermentado, etc. Então, acaba com o fígado, isso não tem a menor dúvida, mas a pessoa precisa tomar cuidado. Então, o consumo de álcool etílico, álcool destilado, é complicado, tá? A gente precisa eliminar, ok? E, por último, redução do estresse. O estresse, gente, é uma combinação de hormônios, não é? Cortisol, tá? E vários outros hormônios que são combinados entre si, principalmente para as mulheres que têm mais dois hormônios que combinados com cortisol é uma bomba atômica, tá? Então, para que nós não sejamos estressados em demasia, o estresse é legal até certo ponto. Eu costumo brincar até com os meus alunos que o estresse é legal até a página 2, tá? Passou disso, começa a ficar prejudicial, prejudica o organismo, não é? Então, assim, para que nós tenhamos esse estresse parcialmente controlado, nós precisamos adquirir alguns hábitos diferentes. Como começar a praticar um hobby, seja qualquer um, uma leitura, uma palavra cruzadas, além de fazer bem para o cérebro, diminui a carga de estresse, não é? De adrenalina no sangue, ok? Praticar, obviamente, nos tempos diferentes, né? Quando passar toda essa pandemia, praticar um esporte ao ar livre, uma natação, uma caminhada mais forte, enfim. Tudo isso, ler um livro saudável, dormir no mínimo 8 horas ao dia, tudo isso diminui a carga de estresse. E com isso, a nossa microbiota vai se equilibrar, ok? Então, assim, para que nós consigamos entender um pouquinho como é que funciona o organismo, é assim, tudo é uma compensação e tudo está interligado, ok? Então, é importante que nós ingerimos água saudável, água boa, todos os dias, no mínimo 1,5 litro, independente de peso, tá? Independente do peso da pessoa. 1,5 litro de água por dia. E água em temperatura ambiente, tá certo? Água junto com refeições não é legal, não é bacana, só vai prejudicar o processo digestivo e com isso comprometer o processo de excreção, tá? Bolo do quimo, não é? Que é o, vulgarmente falando, o bolo fecal. Não é? O quimo nada mais é do que o bolo fecal. Então, tomou água durante a refeição, eu estou dizendo isso para os meninos também, né? Que gostam de tomar uma cerveja gelada na hora do almoço. Não tomem isso, gente, junto com o alimento. Tomem 1 hora antes, 2 horas depois, sem problema nenhum, tá? Guardar as devidas proporções, evidentemente. 1, 2 latinhas por dia tá mais do que suficiente, tá certo? Então, assim, gente, esta é uma pequena explanação a respeito de como funciona
o nosso sistema digestivo, ok? Então, nós estamos já chegando no final do meu vídeo, eu não posso passar de 18 minutos, deve estar em 15, 16 minutos já. Então eu vou deixar aqui meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Eu estou falando em nome do Instituto Compartilhando o Saber, ok? Que é um instituto ao qual eu sou um dos participantes, não é? E a gente tem muita coisa para passar para vocês, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre imunidade, tá certo? Fiquem ligados, se vocês puderem se inscrever no canal, ótimo, muito bom, na TV Abrate, no meu canal, Instituto Compartilhando o Saber. Vai ser muito bacana a gente estar conversando pessoalmente, sem problema nenhum, tá bom? Então, meu e-mail, luiscarlos@gmail.com. Luiz, lembrando que o Luiz é com Z, ok? Vou repetir, luiscarlos.iridólogo@gmail.com. luiscarlosiridólogo@gmail.com. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e um beijo no coração de todos e até a próxima.